Os multiversos são amplamente utilizados nas histórias de super-heróis, matando certos personagens e criando outras realidades diferentes, baseadas na original, com a intenção de brincar com as possibilidades sem intervir no universo principal de vendas. Em Vingadores Ultimato, esse conceito é utilizado em concordância com os princípios quânticos da física, para explicar a viagem no tempo, que para muitos, até hoje, ainda é bem confusa de se entender. Muitos julgam certas cenas como furo de roteiro, como no caso da Nebulosa matando seu eu do passado e continuando viva no futuro. Só que, no entanto, elas não estão correlacionadas por serem de linhas do tempo diferentes. Eu sou o Loki, esse é o canal Inteligível e hoje conversaremos um pouco sobre a viagem no tempo no filme mais lucrativo da história do cinema, Vingadores Ultimato. Trazendo o exemplo do paradoxo do avô em uma possível situação até mesmo proposta no filme, os roteiristas utilizam personagens que não entendem tanto sobre ciência como representantes do público, questionando sobre as possíveis formas de reverter o estalo de Thanos. Como o especialista colocado para realizar a explicação, o Dr. Hulk Banner serve como um pilar que responderia à incógnita. O Homem-Formiga poderia sozinho apenas ter voltado no tempo, sem ao menos ter precisado enforcar um recém-nascido, apenas impedindo que os pais do Careca Roxo se conhecessem e garantindo que o vilão nunca nascesse. Porém, seguindo por essa lógica, se o Thanos nunca tivesse nascido, o Homem-Formiga não saberia que tinha que voltar no tempo para realizar esse feito, formando assim um paradoxo temporal. Banner, no entanto, responde à indagação com uma nova interpretação da viagem temporal, onde ao voltar para o passado, seu passado se torna seu presente e seu futuro, dando origem a uma ramificação da realidade onde as coisas acontecem de maneira diferente, e dessa forma, não há como mudar o futuro voltando para o passado. O efeito borboleta gigantesco causado por isso afetaria diretamente o futuro de toda a franquia, com vários filmes nunca sequer tendo existido. Os Guardiões da Galáxia só acabariam por se conhecer em volta da cobiça dos membros pela Joia do Poder, e sem ela em sua realidade, isso nunca haveria acontecido. Igualmente, Loki teria fugido de Nova York com Tesseract e nunca teria chegado à prisão de Asgard, também nunca tomando o lugar de Odin e apagando completamente Thor Mundo Sombrio do mapa, o que, venhamos e convenhamos, não faria tanta falta. Como o Capitão América mostra, o tempo para quem volta no passado continua seguindo linearmente, visto que ele foi congelado aos 26 anos, em 1944, e ficou congelado até o ano de 2011, viajando no tempo anos depois, em 2023, tendo nessa época já seus quase 40 anos de idade. E ao escolher viver junto de Peggy, envelhecendo novamente seguindo o tempo normal até o momento em que se encontrou com Falcão e Hulk após o enterro de Tony, entregando-lhe o escudo e para eles, passando apenas alguns minutos desde sua saída. Como não é possível mudar o seu futuro indo para o passado, os heróis veem como alternativa retirar as joias do infinito do passado para usá-las no presente, só aí então, conseguindo desfazer o estalo. O filme então utiliza a explicação dos múltiplos mundos da mecânica quântica na viagem do tempo para explicar essa bagunça. Quando a gente observa um elétron em torno do núcleo do átomo, ou mesmo outras partículas se movendo na escala quântica a cada medida que você faz, você vai encontrar ele em um ponto. E, quando medir de novo, vai encontrar ele agora em outro ponto, depois em outro, e assim por diante. Mas medindo o suficiente, você vai encontrar uma nuvem de distribuição de pontos, uma nuvem com a região onde é mais provável encontrar o elétron, uma sobreposição dos espaços que ele pode ocupar. E uma das explicações que pode resolver o paradoxo do avô é interpretar a viagem no tempo como uma nuvem de probabilidade. E é o que David Dutch, o cientista que é citado por Stark no filme, propôs. Ele sugere tratar a mudança do passado como uma nuvem de probabilidade, uma sobreposição dos estados que podem acontecer. Por exemplo, alguém que quisesse voltar no tempo e matar o próprio velhinho, teria equivalente a nascer com metade da probabilidade de matar o avô, enquanto o avô teria 50% de chance de sobreviver ao mesmo tempo. Matematicamente, permitindo que mais de um estado pode acontecer ao mesmo tempo, resolvendo o paradoxo. A diferença é que o filme segue a ideia que cada estado desses é um universo diferente. Isso é tudo muito complicado, assim como toda a física quântica, mas é mais fácil entender que esses multiversos são as várias ramificações possíveis ao se voltar no passado e vivê-lo. No filme, após o erro de Banner ao mover o tempo sobre Scott ao invés de Scott pelo tempo, é logo resolvido com a ajuda de Tony, que passa a trabalhar junto de Hulk após perceber que sim, a viagem no tempo era possível, desenvolvendo um GPS espaço-temporal que move igualmente os personagens pelo reino quântico, aprendendo a dominá-lo com a ajuda das partículas PIN e sair no local certo onde deveriam estar. Por isso,
ao invés de simplesmente voltar no tempo no local onde partiram, foram diretamente para os planetas ou cidades que deveriam estar, gerando uma tremenda nostalgia e êxtase para os fãs ao reviver os momentos tão amados ao longo da franquia, de novo, nos cinemas. Quando devolverem as joias no exato momento em que foram retiradas, como combinado com a Maga Suprema, isso impediria aquela realidade de seguir um futuro diferente, garantindo a ordem em sua linearidade. No entanto, nem tudo saiu perfeitamente, já que foram criados novos universos com padrões agora bem loucos, entre eles, uma realidade em que Loki some com a Joia do Espaço, um mundo sem Thanos e seu exército, e outro mundo em que a Hydra pensa que Capitão América é seu aliado. Basicamente, quando o futuro é mudado no presente ao desfazer o estalo, o tempo não passa para as pessoas que viraram poeira, já que elas saíram de sincronia com o resto do mundo ao invés de nunca terem virado pó, garantindo que todos os filmes tenham realmente acontecido, criando realidades novas com milhares de vertentes e, principalmente, vencendo Thanos sem apagar sua história na memória daqueles que ficaram.